mar. Além do prejuízo econômico, né, os ingleses eles ficaram chateados com os colonos, porque os colonos ameaçavam a Inglaterra, e aí os ingleses eles não gostaram e aplicaram uma série de leis, chamadas de leis intoleráveis. O que seriam essas leis intoleráveis, tá? Primeiramente, os ingleses eles interditavam o porto aí de Boston, né? Os colonos eles não poderiam mais agora fazer nenhum comércio naquele porto, até que ressarcissem, né, aos comerciantes ingleses que tiveram o chai jogado no mar. A outra lei é que a Inglaterra ela mandou um exército para ocupar o estado de Massachusetts, né, onde houve aí a restrição, proibição de direito de reunião, e os ingleses determinaram que qualquer ato de rebeldia contra a Inglaterra seria julgado de acordo com as leis da Inglaterra e não com as leis das 13 colônias. Daí, voltamos para a treta da legitimidade. Porque os colonos pensavam, como assim, se eu fizer um crime no meu estado, eu vou ser julgado de acordo com as leis de outro país que tem mais leis severas? Então, pessoal, além de pôr as leis, a Inglaterra irá fazer o massacre de Boston, que foi quando os colonos, né, foram protestar na frente de um quartel, só que os ingleses, os soldados, não tinham permissão, ordem para atirar, e atiraram naquelas pessoas que estavam lá, e essas pessoas morreram. E aí, a partir daí, começou o movimento anti-metrópole. Os colonos contra a metrópole que era a Inglaterra. Logo começaram a fazer aí os colonos, né, reuniões, sociedades secretas para discutir como resolver essa situação. Havia, inclusive, intelectuais participando dessas reuniões. E aí, a partir de 1774, os colonos irão organizar o primeiro Congresso Continental, né? Organizando aí e vai ser organizado no estado da Filadélfia, que era um dos estados das 13 colônias, então com todas as outras colônias também. E aí fizeram uma petição, ou seja, um documento para enviar para o rei da Inglaterra pedindo pelos seus direitos, participação política, etc. Então, nesse primeiro congresso, os estados, ou seja, essas colônias, né, não haviam ainda um consenso quanto à separação da colônia com a metrópole, né? Então, alguns estados eles queriam independência, outros queriam acordos com a Inglaterra, e em resposta a Inglaterra ela destruiu vários depósitos de armas aí, né, dos colonos, só que o resultado foi o contrário, né? Os conflitos entre os colonos e Inglaterra ia só aumentando, logo foi feito o segundo Congresso Continental, que foi inclusive no mesmo lugar, na Filadélfia, e nesse congresso as colônias elas realmente chegaram a um consenso de que tinham que se tornar independentes. Logo, duas coisas aconteceram. Primeiro, foram formadas aí, né, tropas para lutar pela independência, e o governo comandado dessas tropas foi dado, né, para um cara fazendeiro rico e do sul, chamado George Washington, que futuramente vai ser eleito presidente dos Estados Unidos, tanto que a capital até hoje, né, dos Estados Unidos chama-se Washington. Então, no Congresso, foi juntado aí pessoas para escrever a Declaração da Independência. Por quê, pessoal? Tá? Como se tornar um país independente? Como é que se torna? Primeiro, que precisa anunciar para o mundo que você agora é um país. Segundo, os outros países aí, eles teriam que aceitar que você fosse independente, porque precisa de trocas comerciais e etc. Então, muitas das vezes, você teria aí que pagar uma taxa, né, para um país que está perdendo você. No caso aí, a Inglaterra, né, que tinha posse dessas colônias, né, e um trecho da declaração que dizia que era muito importante, né, que dizia que os estados eles tinham que ser independentes e livres, né, da Inglaterra. Então, como escreveu esse redator aí da declaração, o tal do Thomas Jefferson, né? E aí a gente percebe como as 13 colônias, elas declararam, né, como uma república aí também federalista, ou seja, mesmo que cada estado tenha suas próprias leis, os Estados Unidos não
era um único país, né? Mesmo com essas diferenças de leis em cada estado, era o mesmo país. Mesmo em um presidente, né? Tendo um presidente, mas cada estado aí tinha sua autonomia, e até hoje é assim nos Estados Unidos. Então, assim, a Inglaterra, pessoal, ela não aceitava a independência das 13 colônias, e assim houve uma guerra, né, e no final de contas a Inglaterra acabou perdendo as batalhas, e os Estados Unidos acabou se tornando um país independente. Após isso foi feito, né, o Tratado de Paris, ou Versalhes, onde a Inglaterra ela obrigava a reconhecer a independência das 13 colônias, que hoje são Estados Unidos, né? Assim, os Estados Unidos conquistaram a sua independência em 1775, e lembrando que na época da independência, os Estados Unidos não eram o tamanho que é hoje, né? As terras aumentaram devido às guerras, enfim. Né? Então, os Estados Unidos tornou-se uma república presidencialista, federalista, porque, como os estados não concordavam com tudo, o federalismo era uma alternativa, né? Prática de cada estado ter sua autonomia, mas todos respondem ao presidente também. Então, o primeiro presidente foi o George Washington, né? Para finalizar aí, gente, as consequências do processo de independência foram várias, né? Primeiro, que a independência dos Estados Unidos influenciou o mundo, tanto que a independência é também conhecida como a Revolução Americana, porque constitui um governo que jamais havia sido feito antes, né? Segundo, que a independência passou aí o recado para o mundo de que as pessoas comuns elas podiam se revoltar, né? E mudar suas estruturas. Terceiro, que a independência dos Estados Unidos influenciou a Revolução Francesa. Quarto, porque os Estados Unidos trouxe a questão da igualdade, porque, gente, estamos falando aí do século XVIII. Era uma época em que os reis eram vistos como deuses, não haviam grandes mudanças de classe social, né? Era uma sociedade estamental, então havia uma dominação forte. Só que os iluministas trouxeram a ideia de liberdade, né? E os Estados Unidos pegou essa ideia. Logo, foi feita aí a Constituição que trazia essas leis nos Estados Unidos, né? Falando, por exemplo, que todos os seres humanos, eles nascem iguais e que podem lutar, né, para ter aí uma vida melhor. Então, por que antes um homem que nascia plebeu, né, pobre, tinha na cabeça o quê? Que ele nasceu pobre e tinha que morrer daquele jeito, né? Com a Constituição dos Estados Unidos, havia na prática mesmo que, infelizmente, né, era uma Constituição também contraditória, porque na prática nem todos tinham os mesmos direitos, né? Porque na prática só é considerado cidadão lá nos Estados Unidos, isso nesse período que a gente está falando, tá? Eram os homens brancos que tinham terras e dinheiro, né? Mulheres, negros, indígenas estavam de fora. Esses grupos só vieram mesmo a ter direitos cidadãos, né, posteriormente. Bom, por hoje é só. Eu quero que você curta aqui, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal para você receber notificações de novos vídeos. Até mais!